Você que tá querendo vir pra Austrália, você que quer saber sobre intercâmbio, você tem que ficar aqui com a gente, porque, afinal de contas, Intercâmbio Austrália Podcast entrega pra você um conteúdo de valor, um conteúdo rico. É isso aí, fica com a gente. Eu sou Sheila Salvalágio, falando diretamente de Sydney, estou aqui com o meu co-host... Álvaro Moreno, direto aqui da Intercâmbio Austrália Podcast. Sejam bem-vindos. E hoje tem muita coisa boa. O assunto legal. sempre é bom, né? Eu tava fala nisso, você sumiu, né? Nos últimos episódios você não veio. Achei que me cancelaram. O pessoal já tava perguntando. Embora, mas não, estou firme e forte. Tava ali curtindo um pouquinho do calor ali de Queensland, mas tô aqui na cidade maravilhosa. Eu vou pra lá, hein, mês que vem, hein? Vai Me ter espera. podcast lá. Vou gravar lá. Tá Mês que vem tá eu tô lá. registrado, hein, pessoal? Bora que bora. Mas vamos falar também dos patrocinadores, Bora né? que bora. Porque quem tá patrocinando a gente aqui é Brazilian Style, tem Guaraná, tem Café Pilão, que inclusive o cafezinho aqui tá maravilhoso. Isso aí, galera. Produtos E brasileiros. hoje novidade, hein? Tem? Hoje, a primeira vez, tem desconto pra você. Então, hoje tem o cupom Intercâmbio 10. Tá aí na descrição. Vai lá, faz Aproveita, sua comprinha, gente. compra Guaraná, compra traquinas, café, também churrasqueira, tem tudo Farofinha, lá, né? Que delícia. E bora pra parte boa, então? Bora. Hoje a gente tem um convidado super, super especial, que eu quis trazer ele. Já quero agradecer, assim, porque vai ser legal esse episódio. A gente já tava aqui num podcast. Dani, você gravou as coisas aqui pra gente já mostrar pra galera o que ele falou aqui? Que isso, tinha muita coisa Gravou? boa. Então nós vamos contar tudo pra vocês hoje, mas vamos deixar ele se apresentar. Muito bem-vindo! Obrigado, obrigado, Sheila, obrigado, Álvaro. Olha pra aquela câmera e fala, quem é você, rapaz? Meu nome é Rodrigo, eu sou proprietário da Tropical Brasil, fazem 15 anos de Austrália. Vou completar 15 anos de Austrália, 15 anos já. Vim como intercambista, Boa. Legal. peguei o meu sponsor, peguei a minha residência, me tornei cidadão australiano, comecei na vida empresarial, corporativo, e passei para a vida empresarial já fazem mais ou menos uns 10 anos. Caraca, Estamos então até ele já deu um spoiler aí do que tá pra vir aí. Então você já tem um resumão dessa história, mas fica aí que vai ser muito legal. Rô, do Brasil, da onde que você é? Sou do ABC Paulista, de São Caetano. A grande parte da minha vida morei em São Caetano. Da Goiás. Isso, bem próximo. Hoje os meus pais moram em Santo André, Legal. mas a minha vida toda no ABC, já fazem 15 anos que eu estou fora do Brasil, mas, enfim, toda a minha parte no ABC, sendo em São Caetano, estudando também, eu fiz faculdade de engenharia em São Caetano. Engenharia do quê? Engenharia de produção mecânica. Ah, legal. E aí... É muito forte, né, essa área lá no ABC, né? É muito forte, é Que muito empresa, forte, é muito forte. Comecei minha vida profissional, obviamente com possibilidades em São Paulo. Então morava no ABC, ia para São Paulo basicamente todo dia, né? Sempre nessa área de vendas técnicas, na parte de engenharia. Trabalhei basicamente 7 anos numa multinacional suíça, aonde depois tudo que a gente vai entrar no detalhe, né? De tudo que aconteceu, que minha vida mudou basicamente 360 graus, fazendo um link entre Brasil e Austrália. Tá, então bora lá, que eu tô bem interessada nessa história aí. Também tô. Vai ser legal isso aqui. Por que Austrália? Por que decidiu vir pra Austrália? Pra quê? O meu irmão fez intercâmbio em 2003 em Brisbane. Tá. Voltou para o Brasil. Ele também tem engenharia como formação de telecomunicações. E ele se apaixonou pelo país. E quando ele voltou, ele já tinha a ideia de voltar para a Austrália, só que não com visto de estudante. Tá. E sim com visto de residência. Legal. Então, basicamente, ele ficou uns 3 anos nessa parte de visto, Estudante. a parte de documentação no Brasil. Tá, isso já. Ele tá. ficou 1 ano aqui, voltou para o Brasil Preparando tudo e ficou pra... essa parte de documentação, a validação do diploma, né? E em 2007 ele voltou, alguns anos depois. 2007 ele voltou. E Já com a residência? Já com a residência. Ai, que legal. Ele já se tornou... porque quando ele viu com visto de estudante para cá, ele viu a possibilidade de se tornar residente mediante a profissão, mediante a experiência. Então, ele arriscou. Ele estava na idade, na época, uma idade boa. Enfim, ele voltou para cá, em 2007. E em 2009, vim passar férias de 1 mês.
A minha até então namorada Tá. e hoje esposa, Legal. e minha prima. Então a gente ficou 1 mês na Austrália. Então o que eu fiz? Eu rodei toda a costa leste, desde Cairns De Cairns até Byron Bay. Ai, que chique. Nesse 1 mês. Ai, não tinha como se apaixonar. Aí que eu, isso Esse mês virou 15 anos. não, ainda não. Ainda não? Aí o que Voltou. acontece? Eu fiquei esse 1 mês, isso em 2009. Voltei para o Brasil, né? Porque eu vim com visto de turista, era só para passar esse 1 mês, para conhecer, Com a cabeça a mil já. a cabeça a mil. A minha então namorada, Andrea, ela falou, eu preciso voltar, e sempre começou aí essa pontinha de vamos voltar. Isso em 2009. Em 2010, a gente resolveu voltar Tá. com o visto de estudante, Ok. justamente para aprender inglês. O motivo que eu realmente virei essa chave, falei, eu estou indo, porque no Brasil eu tinha uma vida confortável. Você fazia o que no Brasil? Eu trabalhava já como engenheiro de vendas técnicas. Multinacional. Numa E aí você vê a multinacional. importância do inglês. Exatamente. Entendi. Então, Aconteceu o comigo. motivo de eu decidir e virar a chave foi que eu estava num processo seletivo, me lembro de como se fosse ontem. Estava num processo seletivo. Nem sei mais o que é processo seletivo, gente. Eu estava num processo seletivo, dinâmico, entrevista com recrutador. E aí eles fui passando, era uma vaga relativamente boa, uma remuneração boa. E aí chegou uma das fases finais, que era a entrevista em inglês. E Do you aí... speak English? Aí, não, sorry, I don't. Colocou avançado? Isso aí é o que pega. Você tinha passado 1 mês na Austrália, Mas né? não- Falar inglês Que eu fluente já no contei currículo. que eu já tá tive bom. uma experiência dessa, e falou, não faz mais isso. O meu inglês... Vai eu pra ônibus, sempre- é assim. O meu inglês sempre eu considerei na época no Brasil como aquele intermediário. Que você geral. conhece Todo mundo. todo mundo. Todo mundo coloca Todo intermediário mundo no vai. currículo. E aí foi fazer a entrevista Legal falar isso. em inglês. E, infelizmente não deu. Travou. E eu fui cortado. Mas foi em inglês mesmo, a entrevista foi em inglês. Tinha Foi que falar em inglês. porque você tinha vários processos, se não me engano, eram 4 ou 5 processos. Começava com dinâmica, depois era com Sim. headhunter, e depois era com o primeiro, era o requisitante da vaga, aí passava para o gerente. Terminou tudo essas 4 que eu passei, eu fui para o recursos humanos, porque você tinha que lidar com pessoas de fora, Sim. que era Multinacional. onde você tinha que falar o inglês. Uhum. E aí, Seu inglês era infelizmente, básico? não conseguia conversar. Eu não tinha... Sabia ler, entendia. Sabe aquela coisinha Sim, que sim, você olhava sim. aqui, mas você não tinha uma concordância, não tinha uma vocabulário de fluência. videogame, essas coisas. Exatamente. Sim. Não consegui. Não tinha possibilidade Legal. e fui cortado. A partir daquele dia me virou... A Austrália já vinha rodando, porque isso foi em 2010. Eu já tinha voltado, vim pra cá em 2009. Então, aquele foi o ponto de inflexão meu. Falou, pum, é agora. É agora? Na época, eu estava com 29 anos. Uma idade boa. Uma idade Foi. boa. Sim. Já tinha experimentado a área profissional do Brasil. Já tinha um certo nível ok, né? E para alavancar precisa, né, no Brasil. Precisa. Chega essa época do 29, que você já tem uma formação, Se não trava, você olha fica- pro lado, olha pro aqui, outro, né? fala, o que me falta? O inglês. O inglês, exatamente. E a partir daí, eu falei, é agora. E aí, eu fui procurar me informar, eu e a Andrea, Uhum. né? E teve um outro fato, depois que eu fechei tudo, né? Fechei, paguei. Pra você ter uma ideia, na época que eu paguei o dólar a 1,50. Olha, Era igualzinho 1,50. hoje. Isso aí também 1,50. Eu não lembro da minha taxa de eu dólar, não. lembro. Qual foi o ano que você fechou o intercâmbio? 2010. É. Era metade de Foi 2010. 1,62, foi 2013, É. quando eu voltei, acho que tava 1,62. será que era Eu isso? paguei era 1,5, Maravilha. era alguma Nossa, coisa. aí era a vida. Mas também, bom, enfim. Os custos não eram o mesmo, né? Enfim. Exatamente. E fechei tudo. Tava com data já programada para embarcar em novembro Tá. de 2010. Isso era mais ou menos agosto de 2010, setembro de 2010. Eu trabalhava na empresa, como eu estava fazendo aquele processo produtivo e que não deu certo, eu continuei na empresa onde eu estava, né? Enfim,
E aí eu, tendo em novembro a minha data de embarque, eu resolvi sair do meu emprego em setembro, para preparar as coisas, setembro, outubro, basicamente um mês, foi começo de novembro, só para organizar tudo. Então, mais ou menos em fim de setembro, eu passei um e-mail para uma série de pessoas, né? Comunicando, meus gerentes, meu diretor, pessoas que eu conhecia de fora, porque era uma empresa multinacional, o meu pessoal da minha equipe, uma série de pessoas que já trabalhavam, que trabalhavam e que não trabalhavam. Enfim, comunicando a minha decisão de estudar inglês e me aperfeiçoar. Quando eu mandei esse e-mail, 2 dias depois, uma das pessoas, o nome dele chama Olivier Zilwick. Olivier é um suíço-francês. Ele começou nessa empresa que eu trabalhava na Suíça. Ele foi para os Estados Unidos, ele foi para o Brasil, onde ele se tornou um gerente meu, e voltou para um cargo grande na Suíça. Isso tudo num período de tempo, né? E aí o que acontece? Ele estava incluído nesse e-mail. Quando eu passei o e-mail, 2, 3 dias depois, ele me respondeu, falou, Rodrigo, ele falava obviamente português, porque ele trabalhou no Brasil por uns 3, 4 anos. E aí ele falou, Rodrigo, você está indo embora para a Austrália? Eu falei, Olivier, eu estou indo embora para a Austrália, porque eu vou me aperfeiçoar, quero aprender o idioma, etc. E vamos ver o que vai acontecer por lá. Minha intenção é ficar 1 ano e meio e voltar para o Brasil. Falou, perfeito, isso tudo troca de e-mail. Uma semana depois, ele me respondeu esse e-mail que eu tinha replicado para ele e falou, Rodrigo, faz o seguinte, me passa seu currículo em inglês, que eu vou ver o que eu consigo fazer por você estando na Suíça para a Austrália, na mesma empresa. Que legal. Aí eu passei o meu currículo em inglês, passaram-se uns 20 dias, isso já era mais ou menos na metade de outubro, faltando uns 15 dias para mim embarcar para a Austrália. Ele me ligou da Suíça no meu telefone, no meu celular. Falou, Rodrigo, o negócio é o seguinte, eu estou te passando um e-mail agora de toda uma conversa que eu tive. Tem uma pessoa aqui, o nome dele é David Lecombe. Ele está saindo aqui da Austrália como Global Product Manager. Ele está assumindo a diretoria de marketing da Huge, que era a empresa, Austrália. Ele tem o seu currículo na mão e ele vai te chamar. Que beleza. Puta merda. Entrevista em inglês. Inglês. Puta Aí você já lembrou, Isso eu já gelei. Eu já gelei a de cima e embaixo. Eu falei, Olivier, isso foi no telefone. Eu falei, Olivier, eu não falo inglês, eu tô indo lá para aprender inglês. Ele falou, Rodrigo, eu confio no seu potencial, só vai. Você se vira bem. Só vai. Vamos ver. Começa. Aí os perrengues já começou lá no Brasil. Você nem chegou. Nem chego aqui. Já tava com essa pressão. Enfim, li todo o e-mail, porque assim, no Brasil, eu nunca tive medo de me jogar em oportunidades, sejam boas, sejam ruins. Então, por exemplo, no Brasil, eu mudei para o sul da Bahia. Então, você imagina, eu sou de São Paulo, não sei se vocês são de São Paulo. Tá falando de uma cidade de 7, 8 milhões, 10 milhões de habitantes. Saí da zona de conforto, foi... E eu saí para uma cidade chamada Mucuri, que tinha 6 mil habitantes. Nossa. Entendeu? No Perto interior, de onde? é a primeira cidade depois do Espírito Santo. Porto Seguro, lá perto. 350 quilômetros para baixo de Porto Seguro. Então, eu fui tocar pela empresa, uma construção de papel e celulose, a Suzano. Sei, forte. Forte, exatamente. Então, eu era um posto avançado lá dentro, onde eu vendia e especificava produtos técnicos dentro da obra. Então, era uma obra gigantesca, era uma obra de 15 mil pessoas no sul da Bahia. Então, no dia que me ofertaram essa vaga, eu não pensei 2 vezes, eu vou. Legal. E o Olivier foi o meu chefe. Então, ele via como eu desenrolava, então ele estava ali no dia a dia. Então, por isso ele falou, só vai que o inglês não vai ser o problema para você. Enfim.
Leu o e-mailzinho, né? Que você Li tava o falando e-mail. com tudo lá com o script, de Li que o eles tinham e-mail conversado. falando que eu era o gênio responsável pela obra da Suzana, uma obra que Seu faturou histórico. X milhões de reais de histórico, que eu era isso, que eu era aquilo outro. Porque o Olivier, além de ter sido meu chefe, ele se tornou um amigo pessoal, que até hoje eu tenho contato com ele. Então, assim, ele sabia, ele falou, não vou indicar ele, sendo que ele não vai segurar a bronca, né? Li tudo isso, faltando mais ou menos uns 15 dias para embarcar. Passou esses 15 dias, pum, vim para a Austrália. Então, saí do Brasil. Fiquei um dia na África do Sul para dar quebrada na viagem. Johannesburg. Legal. Saí Você de tava lá? Johannesburg. Você sabe tudo? Eu fiz também. Acho que é amigo. É amigo. Você sabe o cara lá, o francês, o suíço? É. Você sabe tudo. Vocês conheciam? É que eu fiz esse trajeto em 2013, quando eu vim. Eu não vim pelo Chile, eu fui pra Joanesburgo. E aí a volta, inclusive, eu parei lá e fui pra Cape Town, fiquei uma semana. Boa. Então, legal pra conhecer, né, quebrar um pouco. Já fica uma dica aí pra galera. Já fica essa dica aí. Exatamente. Aliás, as minhas viagens hoje, eu só pego aquela Around the World. Ah, legal. Então, eu vou... De milhas. Eu fico uns 2, 3 dias. Então, por exemplo, a última que eu fiz Sydney, São Francisco. Fiquei 2 dias em São Francisco. De lá eu fui para Miami. Fiquei 10 dias em Miami. Porque eu assisti a FIFA World Cup. Ah, foi agora? Foi agora lá. Que time que você torce? Palmeiras. Desculpa, Ah, Palmeiras. né? Tá na cara. O cara... Pera aí, a gente não educado. é mais O cara, amigo. o cara tem todos os dentes na boca. Não, né? O cara é educado, não. né? Eu vou chamar o Tico, Tem hein? tudo a ver, chama o Tico, Ó. mas real tá aqui, Ah, né? legal. Quem vai editar é o Pegou a palmeirense. fase boa, então. Peguei a fase boa. Você peguei a saiu fase- invicto. Saí. Pelo menos. Aí de lá eu fui pra Finlândia. Fiquei legal. 3 dias na Finlândia. Aurora Boreal, viu? Não, porque lá é verão agora. Ah, A tá. Aurora Boreal começa em setembro. Então eu peguei lá quase o sol da meia-noite. Então escurecia às 11h30 da noite e clareava 2 horas da manhã, 2h30 da manhã. Fiquei lá, conheci. Legal, né? Pô, a gente vai ter que fazer um podcast com ele só de viagem. Só- também. Ih, já vi várias Pô, dessas. aí. Essa é a minha Legal. 5ª ou 6ª viagem nesse estilo. Porque aí eu vou conhecendo, entendeu? Sim, Porque sim. o meu destino final é o Brasil. Meus Tem que pais moram lá. aproveitar, vai. Só que eu não vou lá e fico só 30 dias lá. Então eu acrescento, sei lá, 40 dias, porque me dá flexibilidade. Sim. Sim. E eu fico pingando, Que entendeu? legal. Então, aí depois eu fui para Bangkok, Sydney. A passada, fui para Itália. A retrasada, fui para República Tcheca. Ó, Então eu fico pingando assim, né? Legal. Mas enfim, esse é o adendo, só puxando, Não tem né? problema. Voltando, embarquei, tava lá na África do Sul. África do Sul, cheguei na Austrália. 5 de novembro de 2010. 5 de novembro de 2010. Nossa, ele é bom de data, hein? Ah, eu Caraca. lembro que essas datas assim são Ah. inesquecíveis. Abro o meu computador, Sheila Álvaro, na hora que eu vejo e-mail, David Lecombe, Hilton Austrália, querendo me conhecer em entrevista 2 dias depois. Nem deu nem tempo de chegar. jet lag na cabeça. 2 dias depois. Aqui em Sydney. Em Sydney Roads. Em Roadside. Eu fui ficar na casa do meu irmão, que morava em Waitara. Eu não sabia nem andar de trem. Quanto mais sentar numa entrevista em inglês. Não tem como ter absorvido ainda nada. Foi literalmente, eu cheguei aqui, era uma, sei lá, Tinha nem ido pra quinta-feira. escola, Não. Eu cheguei numa quinta-feira, fui pra entrevista na segunda-feira. Uma semana depois eu comecei a fazer o curso de inglês que eu fiz no TAFE. Você fez um legal. Fiz Que TAFE. legal. Eu fiz TAFE. Então, assim, foi tudo muito... Sabe? Isso tudo correndo. Eu lembro que eu cheguei, na hora que eu li esse e-mail, que era sexta-feira, que eu cheguei aqui sexta-feira, eu tive 2 dias para saber como que fazia para ir de Waitara para Rhodes. Então eu peguei o trem, fui para Rhodes, eu e a Andrea, para lembrar do caminho para voltar na segunda-feira, porque eu não podia depender do meu irmão, porque o meu irmão estava trabalhando. Sim. Então eu não falava, me leva lá. Intercâmbio, filho, é real oficial. Desce de colocar a sim. mãozinha, vamos aqui, Total. não. Vai, se joga. Esse é o primeiro perrengue no primeiro dia. É. Você tem aí pelo menos uns 50. Mas os desafios aumentam. Não. Esse não é o maior dos problemas. Segunda-feira chegou, lá vou eu. Entrevista. Pensando que ia me livrar da camisa social, tudo, calça social, né? Pelo período de tempo, que trabalhava lá tudo no engomado, né? Fui pra entrevista. Cheguei lá, olhei, eu vi aquele prédio comercial gigantesco. Falei, meu Deus do céu, que loucura. Há 2 dias atrás estava... Enfim, mas não me coloquei nenhuma pressão do tipo, eu preciso conseguir o trabalho. Não.
cheguei, me apresentei, me deram um crachá de visitante, entrei. Na hora que entrei, eles falaram, só senta aqui que a gente já vai te chamar. Perfeito. Chegou o David, um belga, alemão, né? Europeu, típico europeu. Eu tava gelado. Eu tremia assim, sabe? Com as pernas tremia. Imagino. Entrei dentro da sala, era eu e ele. Não tinha mais ninguém. Uma das salas de reunião. A Sheila, Álvaro. O cara me deixou tão confortável. O cara falava 5 línguas. Entre elas o espanhol. Então eu falava uma mistura de 10% inglês, 75% português e 15% espanhol. Portunhol, misturava tudo. Né? Imagina, deve ter sido legal isso. Eu não sei se o cara me entendeu, né? Mas acho que sim, porque, enfim, eu vou contar a história. E o cara foi fenomenal comigo, porque ele via a minha dificuldade, ele me pegou no braço e ele foi me apresentando um a um na empresa. Começando da presidência, diretoria, customer service, financeiro. Parecia que eu tinha sido transferido do Brasil para a Austrália. Você teve bons mentores, né? Tive, graças a Deus, eu vida. tive Que dois mentores na minha vida profissional, que um que me efetivou como estagiário para funcionário efetivo, e esse. E hoje você, como empresário, você usa bastante. Eu uso no mesmo Tem a mesma escola, na assim, mesma, né? na Que mesma. legal, importância. Quando a gente chegar na parte da empresa, eu vou passar isso, o que eu faço hoje, entendeu? E ele me foi apresentando um a um, e assim, ele vendia o meu peixe pro pessoal. Falou, o Rodrigo trabalhou engenheiro, trabalhou numa obra X, de X milhões, fez isso, fez aquilo outro, etc, etc. O Rodrigo falou, tô boneco aqui, Aí né? eu só falei... Cheguei patrão. Eu falei, eu começo quando? Pensei comigo, né? Enfim, foi. E foi mais ou menos 1h30. Terminou. E ele falou assim pra mim, agora a gente vai para um segundo passo. Só que não vai ser hoje, vai ser daqui uns 3, 4, 5 dias. Falei, perfeito. Saí de lá, falei, nossa, que loucura. Loucura. Cabeça mil, né? A mil. Enfim, 5 dias chegaram, né? Os próximos 5 dias, voltei para o mesmo lugar, cheguei. De novo, a mesma coisa, esperei, só que dessa vez era com a Engineer Manager e o Senior Field Engineer. 2 Oz's. Putz. Aí eu entrei na sala. Aí não vai ter o espanhol. Aí eles chegaram para mim, eles tiraram um catálogo, basicamente um catálogo dessa grossura, porque era bastante produto técnico. Ele virou assim e falou assim, começou, né, tudo bem, tudo, só para dar aquela, né? Ele abriu o catálogo na parte mais técnica, que eu lembro até hoje, chama Fire Stop System, que é uma proteção passiva de incêndio, quando um fogo não pode passar daquela sala para essa sala. Falou, me fala o que você sabe disso daqui. Até para quebrar o gelo, eu falei, em português eu sei bastante, em inglês vai dar, né? Mas vamos tentar. Enfim, resumidamente, eles não entendiam nada que eu falava, eu não entendia nada que eles falavam. Foi péssimo. Tanto é que eles passaram a mão no telefone, ligaram para uma chilena que trabalhava na empresa para tentar traduzir. E aí a pressão foi subindo, né? Porque aí se tenta falar uma coisa técnica, por mais que o portunhol, também não sou fluente no espanhol. Ela não entendia, eu não entendia, ninguém se entendia. Aí eu falei, terminou aquela reunião, foi coisa de 40 minutos. Terminou aquela reunião, aquela entrevista, eu falei, saiu destruído, não né? dá, porque assim... É comunicação, né? É outra realidade. É outra realidade. Por isso que eu sempre falo com o pessoal que eu conheço, assim, do tipo que tá chegando, ou amigos, quando você tá falando, fala errado, porque você tá num ambiente informal, então você tá para aprender. Sim. Mas você tá numa empresa, uma multinacional, você tem que se fazer entendível, você tem que passar uma linha de raciocínio. Enfim, saí de lá, me falar, não deu, não vai dar, é muito, talvez não seja o momento, tem que esperar daqui um tempo. Enfim, passou, 10 dias passou, isso já era basicamente começo de dezembro, me chega um e-mail falando assim, Rodrigo, parabéns, sua vaga part-time foi aprovada. Tá brincando. Juro. Era sua, né? Juro por Deus.
Juro por Deus. Caraca. Falou, você vai trabalhar part-time, então de manhã você vai no TAFE. À tarde você vem para o escritório como Market Support for Chemicals. Por isso que eles puxaram a parte de Chemicals, de Firestop. Durante 6 meses. Após 6 meses, a gente vai ver se continuou, se vai embora, enfim. Aí falei, Que aí é a hora pra você ralar. já tô no lucro. Caraca, Sim. que oportunidade Comecei no dia 4 de janeiro de 2011. Sabe aqueles... Você fala, meu Deus... Eu entrei no escritório, falava, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Eu não tenho a mínima ideia o que eu vou fazer. Marketing já não era minha cor, não era minha... Enfim, os caras me trouxeram, tiveram uma paciência absurda. Então, assim, eu saía, porque você imagina, de manhã eu ia pra aula de inglês. Então, você já praticava. puxa. Era todo dia. Todo dia, sexta. segunda a sexta. Aí você saía à tarde e ia pro escritório. Então eu pegava lá da Central, ficava lá na Central, lá na Harris Street, aqui, Sei. né? Próximo. Sim. Ia pra Rhodes. A tarde inteira de pá, e era isso, aquilo, outro. Eu chegava à noite com dor de cabeça, de tanto forçar, sabe? De forçar o Saindo da inglês. zona de conforto, né? Total, Álvaro, total. Nossa, que E você intercâmbio. morava mais Esse ou menos perto? Eu morava, na época eu morava Seu na irmão? casa do meu irmão, só que de lá eu mudei para Rhodes para ficar próximo. Sim, Mas sim. mesmo assim eu tinha que vir para City Sim. por causa do inglês, Sim. né? Mas foi assim, fora da zona de conforto total. Nossa, parabéns. Então eu entrava, eles me chamavam para reunião. Então você imagina, aí tinha aquela reunião com time de vendas, time de marketing, todo mundo. E os caras, pá, inglês aqui, inglês. Então você tentava captar o que uma pessoa estava falando, o outro já rebatia. E aí você fala, meu Deus, enfim. Ping-pong. Mas e aí? Não, conta pra gente o dia a dia. Como foi? O que você fez, Não, afinal? então, o dia a dia era, foi o seguinte. Eu me lembro a primeira vez. Ele agora ficou chorando. Eu lembro a primeira vez que eu estava sentado na minha mesa e eu literalmente, nos primeiros meses, eu meio que me escondia, porque era muito difícil. Eu tive todos os motivos para falar tchau, tô indo embora, entendeu? Então, assim, as pessoas vinham falar comigo, só que era uma conversa unilateral, não existia uma conversa. Só yes. Yes and no, eles viam que eu não estava entendendo muito, eles viravam as costas e iam embora, né? Então, assim, chegava e-mail para mim, eu não sabia muito o que fazer, porque eu não estava envolvido no dia a dia, então eu ficava meio que, entre aspas, escanteado, porque eu não tinha o fio da meada, não era a minha coisa de marketing, entendeu? Então eu fui colocado totalmente no fogo. Aí eu lembro a primeira vez, essa pessoa que trabalhava no meu lugar, ele tinha sido transferido da Hilt, Austrália, para a matriz lá na Suíça, da onde estava o mesmo cara que me indicou. E eu entrei no lugar dele. E nesses 1 semana, 2 semanas, tocou o telefone. E para atender o telefone, no começo... Não tô escutando, não tô escutando. O terror. E era... Eu preciso ir no banheiro. E era lá da Suíça, e era o cara que eu tinha entrado no lugar, que eu tinha substituído, Ozzy. Então você imagina um Ozzy falando por telefone da Suíça. Então, assim, foi péssimo. Mas mesmo assim, eu tentava. E, de novo, a virada. Tinha um projeto que estava acontecendo, que eu entrei no meio e que eu tentava coletar informação, né? Coletei informação aqui e lá, né? E eu lembro que já tinha passado uns 3, 4 meses e eu tinha falado com várias pessoas, tinha ido no mercado, na concorrência, eu tava dando os meus pulos, o famoso jeitinho brasileiro. Sim. Que a gente, quem quer, o brasileiro vai e faz, né? Aí eu comecei a reunir um monte de informação. E aí me chamaram para uma reunião. Na hora que chamaram para uma reunião, tinha lá o diretor, o gerente de marketing, que era o meu chefe, e mais todo o time de marketing. E eles começaram, começaram a discutir, né? E chegaram nessa parte do meu projeto, né? E eu tava com um caderno e meu computador. Eu sempre andei com caderno e computador. E aí entraram numa pergunta específica que ninguém tinha resposta. Só que eu tinha buscado a resposta.
E eu tava com a resposta no meu caderno, prontinha. Quando eles começaram a discutir e que ninguém chegou a um consenso, eu levantei minha mão. A mãozinha tremendo. Exatamente. E falei assim, eu tenho a resposta. E mostrei, falei dentro das minhas dificuldades. E todo mundo fez assim pra mim, ó. Pum! Abriu o olho do tipo, o cara não é daqui, o cara foi colocado no fogo e o cara trouxe a resposta. E quando vem um cara que é estudante, que não fala a língua, que tá lá jogado, que não consegue falar no telefone, mas vem com um negócio que pelo menos dá um direcionamento, ali eu ganhei um respeito. E aí eu lembro o meu diretor, um suíço, Pirman, um sério assim, um cara, um suíço, sabe, quadrado. Ele olhou pra mim assim, frio. E assim do tipo, eu consegui ler no olho dele, falando, o que esse maluco tá fazendo? Assim do tipo, sabe, ganhou um respeito. E a partir daquele momento as pessoas mudaram o tratamento comigo, entendeu? Me envolvendo mais. Continuei meu trabalho. Foi se passando o tempo, 6 meses se passaram. Como estava seu inglês nesses 6 meses? O meu inglês já estava bem melhor, porque assim, era imersão de inglês. Eu alavanquei muito rápido. Você acha que em 3 meses, porque foi muito puxado para você, você acha que já deu um conforto? Você falou, agora eu já... Já conseguia me virar. Sim. Para você sentar numa reunião formal e debater de mesmo nível, não. Mas na rua, com situações normais, corriqueiras, já não tinha, porque literalmente eram 10 horas de inglês por dia. Então, assim, só você de brasileiro lá? Só eu de brasileiro. Não, e tinha que se virar, Tinha que se virar. Não tinha outra opção. Tinha que se virar. Então, eu me comparava, por exemplo, quando eu tinha com os estudantes todos juntos, sim. Você via que fala, Rodrigo, vai lá, desenrola. Porque eu já estava saindo do... Eu precisava falar português de sábado e domingo, porque de segunda a sexta minha semana é intenso. Inglês já. Lembro também a primeira vez que eu sonhei em inglês, que eu falei para um product manager que estava do meu lado, falei, cara, Greg, olha essas coisas, eu lembro como se fosse ontem. Legal. Eu falei, hoje eu sonhei em inglês. Entendeu? Coisas bobas, assim, mas que você vai, entendeu? E aí... Quando você sonha em inglês é porque você está falando inglês. É porque você tá... Você já... exatamente. Tá e aí... Até hoje nunca sonhei, brincadeira. E aí, vingança também não sonhei mais, não. Só foi essa vez. Agora só sair aqui, ó. E aí, 6 meses depois, ou próximo disso, o meu diretor me chamou e falou, Rodrigo, ó, o negócio é o seguinte, seu contrato você vai vencer, eu quero te oferecer o sponsor. Maravilha. Só que você não vai começar no marketing. Então, você imagina, eu saí numa posição aqui no Brasil, como um senior, padrões brasileiros. Cheguei na Austrália como um market support, que era mais ou menos aqui. Um estagiário, assistente, né? Assistente, sim. E fui começar com um sponsor aqui, como vendedor de balcão. Uma full time. Full time sponsor. Sim. Então, assim, falei, não tem problema, vamos embora. E aí eu assinei o meu contrato, eles fizeram... 6 meses? Calma aí que eu vou começar agora o podcast. Então você chegou aqui na Austrália, certo? Com quanto tempo de visto? 6 meses? Eu cheguei com 9 meses de visto. Um de turista, se eu não me engano era isso. Na época não era nem um ano, que eu não tinha completado para um ano. E a escola de inglês era o quê? 24 semanas? Eram 24 semanas, 6 meses. Era o tempo do meu contrato. Tá. E por que TAFE? Porque o meu irmão morava aqui e ele falou da instituição, porque ele falou, olha, é uma instituição do governo, é uma instituição séria. Não, obviamente, que as outras instituições não sejam sérias, mas assim, eu falei, se o meu irmão tá falando, ele já tá lá na Austrália, eu vou ali. E fui, entendeu? E não me arrependo absolutamente nada. Não, chegou lá, não tinha brasileiro, né? Então. Eu e a Andréia. Mas vocês estavam na mesma sala? Então, ela, pelo teste de inglês, ela foi mais pra cima do que eu. Legal. Só que ela sentiu dificuldade, voltou para a mesma classe que eu. Então, era eu e a Andréia. Depois apareceram, acho que mais alguns brasileiros, eu não me lembro. Muito, assim. Mas, assim, tinha muito asiático. Tinha colombiano. Então, era um mix bem legal. Legal. Então, assim, não era aquela classe que tinha 8 brasileiros
cultura inglesa, né? Não era. Então tinha um mix bem legal. E o TAFE, não sei hoje, mas o TAFE sempre puxou muito, porque eu lembro que eram termos, se eu não me engano, de 5 ou 6 semanas. Então, você ia avançando e todo final você tinha um projeto para fazer. E os projetos eram a apresentação na frente, para falar para todo mundo. Então, assim, eram projetos que você tinha que fazer bem dinâmico, que faziam que você forçava. Só que como eu já estava imerso na outra, no trabalho foi também. muito fácil, porque eu já tinha... se eu tinha que falar tecnicamente, ou tentar falar tecnicamente, para mim falar, por exemplo, um marco, um ponto importante do Brasil, era muito mais fácil. Sim. Entendeu? Então, assim, foi esse motivo que eu fui pro TAFE, por indicação do meu irmão. Boa. Achei muito bom, porque os professores eram muito bons. E calhou legal. Então, era de manhã TAFE. Graças a Deus, com 29 anos, eu já tinha um respaldo financeiro que eu não precisava trabalhar para... Já cheguei na Austrália, preciso trabalhar amanhã para me sustentar. Então, eu já tinha... Mas conseguiu? Acabou conseguindo? Então, consegui. Mas isso nunca foi o plano. Olha, entendeu? Então, assim, o meu plano era estudar inglês, não precisar, obviamente, trabalhar da noite para o dia, porque eu tinha um respaldo financeiro meu do passado, mas sim ia trabalhar alguma coisa que me puxasse no inglês. Entendeu? E consegui. Mas então, 6 meses já veio essa oportunidade de sponsor. 6 meses. Então, você nem renovou o visto. Não, você já foi pro sponsor. Eu nunca fiz um trial de nos trabalhos informais? Não, mas a gente trouxe pra você aqui uma equipe que tá ali. Hoje você vai servir uma mesa. Não. Tem um cleaner pra fazer aqui hoje. Ele ajudou aqui no começo. Aqui. Vamos falar que ele fez um cleaner. Ele fez um cleaner aqui hoje, sim. É verdade, deu uma limpadinha aqui. Você tem os skills. Os skills tem. A gente tá tirando o white card, você vai ficar uma semana na obra como labor, tá bom? Porque senão não intercâmbio. Vamos embora. E a ideia era voltar pro Brasil. Então, né? Aí esse era o ponto. Eu consegui o sponsor. A vida já mudou. Porque eu falei, com um sponsor na mão, eu não tenho como largar e voltar tudo pro Brasil. Lógico. É uma oportunidade única, né? Aplicaram o sponsor, pagaram o sponsor, em 6 semanas saiu o meu sponsor, fui pra loja, tá? E aí, os perrengues continuaram, né? Porque aí, eu estava familiarizado com uma coisa. Sim, mudou né? a mente. Aí, o que acontece? Imagine que eu estava atrás do balcão, onde um cliente de todos os níveis vinha me pedir coisa. Informações de tudo quanto é jeito. Por exemplo, eu falo, olha, eu preciso fazer um Técnico. furo de tantas polegadas, preciso fazer um embedment de não sei quanto. Isso no Brasil era o meu dia a dia, só que aí você tinha que... Então, não tinha. Então, você tinha que puxar catálogo técnico, fazer cruzamento de informação para ver qual que é a carga cortante, cisalhamento, toda essa parte técnica, né? Então, começou os perrengues, esse foi o segundo perrengue, que era de você lidar. E aí, dentro deste perrengue, eu tinha que, obviamente, imputar todas as informações de venda no computador. Então, assim, eu não tive treinamento de SAP, o SAP. Então, é um extremamente complexo. E eu me lembro, quando eu fui para essa vaga, eles me chamavam de Hilton Center Representative Floater. Significava o quê? Tinha lojas da Hilton em vários pontos na Austrália. Um cara ficou doente, por exemplo, eu ia cobrir o cara. Um cara ficou doente em Perth, eu ia para Perth. Então, nessas, eu acabei viajando a Austrália toda. Então, fui para Townsville, fui para Perth, fui para Adelaide, fui para Newcastle, fui para todas as lojas aqui de Sydney, fui para Queensland. Eu conheço mais a Austrália do que o Brasil. Que legal. Entendeu? E aí, o que acontece? Eu lembro que eu cheguei na loja, um dos primeiros dias, e eu não sabia nada de sistema. E o meu gerente na época, que era meio despirocado, vamos falar assim, ele falou, vai lá, fica na loja e só anota no caderno. Tá bom, então eu vou anotar. Então os clientes vinham, eu não entendia e eu não sabia o que fazer. E eu anotava e dava o produto para o cliente, entendeu? Só que aí começou a juntar vários clientes, tipo, tinham 7 clientes na loja, que era lá em Annandale. Era uma loja de esquina. E aí eu lembro que um vendedor chegou, porque era uma loja de suporte para os vendedores, ele viu aquele monte de gente, que era um inglês, era um Irish, Paul.
gente boa, tenho conversa com ele até hoje. E ele falava assim, o que tá acontecendo aqui? Eu falei, eu tô tentando aqui. Aí ele pagou o telefone e falou com o gerente, o meu gerente, que era um outro gerente, né? Ele falou, o que você tá fazendo? Você tá deixando o cara aqui sozinho, tem 10 clientes aqui, ele não sabe o que fazer, não sabe mexer no sistema, não tem login, não tem nada, você tá muito doido. Enfim, eles começaram a me ajudar e eu fui, aos poucos, pegando. Fui pegando jeito, então eu ficava assistindo, o cara via lá, olhava, eu anotava no caderno. Falou, eu posso fazer agora? Aí vinha um pedido, eu clicava, eu fazia o procedimento. Legal. Aí, o cara ficou lá, vai pegar annual leave em Perth. Fui lá, fiquei 2 semanas em Perth. Você ficava de backup, assim? Backup. Era só Hilt Center floater. Só ficava legal. floating. Só por volta, né? Mas o processo era igual para todas as O lojas? processo, o sistema era todos para a loja. Então, eu peguei um baita background em todas as lojas. E aí, depois de um período, uma pessoa pediu demissão na loja do Hilt Center em Melbourne, South Melbourne. E aí eu virei pro meu gerente e falei assim, eu quero assumir essa vaga. Eu posso mudar de Sydney para Melbourne. Ele falou, você quer? Então vai. Mudei de Sydney para Melbourne. E lá eu fiquei full time só naquela loja. Então eu era responsável pela, acho que a 3ª maior loja do grupo, da empresa. Então eu saí de Hilt Center Representative Floater para só Hilt Center Representative, só naquela loja. Eu tinha um senior do meu lado. Mas era um manager? Assim. Não, ele não era um manager, era um cara que tinha mais experiência que eu. Scott. Eu lembro de todos os nomes. Absolutamente todos. E datas também, né? Ele, depois de um tempo, ele saiu. Marcante também esse, né? Caramba. Eu assumi a loja toda. Veio um outro cara, júnior, da qual não se reportava a mim, mas eu ajudava porque eu já tinha desenvoltura no sistema, enfim. Tinha PhD, né? Já estava com o desenvolvedor, ele tentando melhorias do sistema. Isso aqui não está funcionando. Aí passou algum tempo, uma pessoa do time de vendas de Melbourne saiu. Eu fui promovido. Então, diríamos assim, que eu tinha saído nesse nível no Brasil e tinha entrado aqui. Mas hoje eu já estava chegando. Aqui, entendeu? E aí eu comecei... Aí eu estava no meu ambiente. Porque sempre que eu tinha feito no Brasil, era o que eu ia fazer aqui. Okay. Então, o desenrolar para o cliente é o mesmo. Então, eu desenrolava para o cliente. Você foi pegando vocabulário? Fui pegando vocabulário. Foi isso, foi aquilo outro. Então, eu pegava uma ferramenta aqui e falava ao cliente, se você fechar o pedido comigo, desses produtos que são consumíveis, que ele vai usar uma vez, daqui a semana ele pede mais, eu te pego a ferramenta e te empresto a ferramenta. E o brasileiro para venda você vai desenrolando, entendeu? Desculpa, cara, o australiano não tem isso aqui. Sim. Não tem. E aí o que acontece? Meu resultado foi começar a fazer assim, ó. Porque eu pegava aqui, jogava lá, tirava daqui, jogava lá. Que esse cara tem? Né? Aí, isso, eu sempre fiz isso no Brasil. Pra você ter uma ideia, no Brasil, por ser a nossa cultura, a gente tinha uma equipe de vendas. Então, assim, eu sempre fiz isso lá. Então, eu tinha um equipamento que eu falei exatamente isso. Se você comprar isso daqui, que era uma margem ótima para a empresa, eu te empresto esse equipamento para você aplicar o produto. Então, eu fui do meu time, que era mais ou menos 10 pessoas no meu time, eu peguei 4. Eu tinha o meu e mais 3 de outros vendedores. E aí, o pessoal falava, alguém tem o aplicativo tal? Aí, ele falava, tá com o Rodrigo. Aí o outro falou, mas também eu emprestei pro Rodrigo. Aí o outro falou, também emprestei. Então tinha 4 comigo, por quê? Eu fechava o pacote, dava pro cliente, o cliente não precisava comprar, e continuava, e minha venda subia, porque era isso que eu queria. Então, os caras até tiravam sarro de mim lá, né? Porque eu emprestava e vão para cima. E isso eles não tinham costume aqui. Então eu fazia esses negócios, e aí o evento foi subindo. E aí um ano também se passou em Melbourne, surgiu uma vaga de Senior Account Manager aqui em Sydney. E aí eles me voltaram para Sydney de cuidar de contas maiores aqui em Sydney. Fiquei nessas de... Isso tudo no sponsor, E tá? já aplicando para residência? Não, tudo isso no sponsor ainda. Tudo no sponsor. Então, assim, eu tive... Desde que eu comecei, peguei o sponsor até a minha última, foram mais ou menos, talvez, umas 4 promoções que eu tive, saindo de floater até senior, até key account manager.
Foi quando venceu, eu tinha contas grandes, contas caras que faziam números altos. Desenvolvi mercados para empresas que não existiam. Então, assim, quando você vai numa construção civil, você vê todas aquelas partes de madeira que os caras jogam concreto, para os caixilhos, né? Sim, sim. Aquele departamento não existia para a empresa, porque era só o que eles chamavam de build construction. E aí eu peguei um nicho, que eu vi que tinha um nicho específico, e também a mesma coisa. Falou, você me compra 10 mil parafusos e eu te empresto a ferramenta para coisar. Então o cara me comprava parafuso e eu emprestava, até às vezes dava para o cliente, porque o meu gerente aprovava. Então a Hilt, vindo que o meu número subia, eles desmembraram Build Construction para Build Construction e Formwork Specialist. Ok. E aí, como eu tinha desenvolvido, eu fui para Formwork Specialist. Então, meu número fazia assim. E é uma grana lascada ali. Porque construção civil. Então, era dominado por libanês. Né? Então, assim, eu peguei uns amizades. Hoje já não tenho mais, mas eu peguei amizade com uns formworkers aqui, que os caras me colocavam 50, 60, 70 mil dólares de pedido. Né? Então, era coisa grande. E aí, fui atingindo, né? E o momento que eu resolvi sair é porque eu queria mais, eu queria assumir uma gerência, mas eles não me deram, por motivos deles, porque achavam que talvez não estava preparado, enfim, eu não sei. Eu também achava que já tinha estava se encerrando o ciclo, porque já estava 10 anos, 6 no Brasil e 4 aqui. Quantos anos de sponsor? Foram 2 anos de sponsor e 8 meses para receber a residência. Então, em menos de 4 anos, que chegou na Austrália, você já estava com a residência na Austrália? Em 4 anos, eu já estava com a cidadania. Com a cidadania. Porque eu cheguei no dia 5 de novembro de 2010. Tá. Sponsor, peguei a residência. Na hora que eu peguei a residência, para você ser cidadão, você tem que ter vistos aleatórios durante 3 anos e 1 ano como residência. Isso era na época, não sei hoje é assim. 1 ano como residente, desculpa, não 4, 5 anos. Apliquei cheguei na Austrália 5 de novembro de 2010, peguei a minha cidadania, o papel, 5 de novembro de 2015. Caramba, 5 anos depois. Caraca. Fiz a minha cerimônia dia 5 de novembro de 2010. Arrasou. 2015, Parabéns. desculpa. 10 a 15, exatamente. Show. Só para entender, só para fechar esse ciclo aqui, tá? De sponsor, de oportunidades aqui. Cara, você teve uma puta oportunidade no mercado de trabalho. É claro que você tinha costa quente, né? Foi o que... Por méritos dele no Brasil por seu mérito, também, né? Assim, você ficou um tempão ali para desenvolver. Hoje em dia, não sei se o mercado teria essa paciência num corporativo de um nível de uma empresa que você está falando pra gente aqui, né? Mas, em geral, assim, você sentiu em alguns momentos que a galera pegou na mão, foi flexível, foi educado, mas, assim, ou você achou que não, é porque você estava com as costas quentes ali mesmo? Não, as minhas costas quentes, vamos falar assim, o contato não tinha nenhuma influência aqui. Nenhuma. Tá. Porque ele saiu, né? Eu tive, sim, muitas pessoas que me ajudaram, mas tive também pessoas que... Eu não vou falar a palavra racismo, é muito forte. Xenofobia. Mas eu tive do tipo, volta pro teu país. O que você tá fazendo aqui? Você não fala inglês, Não te entendeu? entendo. Entendeu? Então, assim, coisas desnecessárias. Tá. Vou falar pra você, isso foi a minoria da minoria da minoria. Mas tem. Mas teve. Tá. Entendeu? E foi quando eu estava em Melbourne, né? Então, assim, e já tinha desenrolado bastante coisa até chegar lá, entendeu? Então, assim, tive muita gente que me ajudou, né? Teve muita gente que me pegou na mão, porque não tinha obrigação nenhuma. Porque você é ambiente corporativo. Sim. Você tem que dar resultado. Exato. Ponto. Entendeu? Não tem essa de fazer carinho. Não tem, é por corporativo. Assim, ainda principalmente nessa multinacional, você imagina, essa empresa que eu falo, a Hilt, ela está em mais de 150 países do mundo. Tem mais de 30 mil funcionários. Exato. Então, assim, você é um número, ainda mais vendas. Exato. Você é um número. Você é um número, entendeu? Então, assim, é politicagem. E um dos motivos para eu sair da empresa foi justamente essa. Cansou também. Porque é muito politicagem, então você via de tudo que você fez, você via pessoas que tinham acabado de chegar que passavam na tua frente. Mas só para concluir também essa parte, então, assim, Rô, a gente pode concluir que
Claro, você teve oportunidades, teve uma puta de uma oportunidade, uma flexibilidade, muita gente pegou na mão, mas a comunicação hoje seria uma dica que a gente daria pra galera de o inglês, né, realmente tem que investir pra poder estar mais confortável no mundo corporativo aqui hoje na Austrália, certo? O meu conselho é, vou vir pra Austrália, comece a estudar no dia seguinte que você decidir, porque entre você vir e você chegar aqui, você tem todo esse processo. Então, estude. Mesmo assim, quando você chegar aqui, obviamente tem aquelas pessoas que têm mais facilidade. Vamos falar assim que... Não vou falar que é exceção, mas a grande maioria, até pelo nível Brasil, o inglês não é uma coisa muito difundida. Né? Não é uma coisa normal, como você vai na Europa, que todo mundo desenrola normal. Da língua realmente. Exatamente, entendeu? Então, assim, vamos falar assim, a maioria, não vou falar grande maioria, mas a maioria, assim como eu, rala, entendeu? Chegou, vai passar vários perrengues aqui, entendeu? E, obviamente, foco no inglês. Depois que passar o período do inglês, porque, obviamente, tem um número determinado que muitas vezes vai para um VET, isso, aquilo, outro. É que o inglês, ele não é rápido, né? Ele não é rápido. É o que você falou. Você estava em Melbourne, ali, você já tinha ali, já estava ali, né? Com outras barreiras. E mesmo assim, ainda se você teve ali um preconceito, vamos colocar assim. Porque a gente não é a nossa língua, né, materna. Então, a gente ainda assim comete alguns erros. Tem coisas no dia a dia que, se você não está vivendo, ou que você muda de ambiente, né? Por exemplo, na área da educação, eu domino. Quer falar inglês comigo? Bora que bora, vamos conversar. Agora, vai falar da sua área. Eu não vou entender nada. É técnico ainda. Entendeu? Né? Então, assim, quando a gente muda do ambiente, né? Então, o inglês, ele é infinito, assim. Ele é infinito. Porque a gente ainda assim, anos e anos, está aprendendo. Então, a escolha do VET é uma opção para quem quer realmente se qualificar, mas não é uma opção para poder ganhar inglês. Ganhar inglês, exatamente. Exato. São coisas, são mundos totalmente diferentes. O que por exemplo, eu tenho uma experiência em casa, a Andrea. A Andrea, minha esposa, ela chegou junto comigo, ela fez o TAFE. Depois ela ficou pingando em vários VETs diferentes. Isso é tipo, você vai rodando em volta do rabo, né? E depois de um tempo, quando ela resolveu fazer uma sequência, né? Desde um diploma, sei lá, de um certificado e 3 e vai indo numa sequência. Então, por exemplo, ela sempre trabalhou nessa parte de, não é contabilidade, accountant, mas para a parte de hotéis. Então, ela seguiu uma sequência e depois de um tempo, ela conseguiu uma oportunidade porque ela teve essa sequência de certificado 2, certificado 3, certificado 4. Se qualificou. Isso aí qualificou, entendeu? Então, assim, é o que eu vejo. Estou muito tempo fora, não acompanho, mas se tivesse que falar alguma coisa, seria essa sequência. Legal. Você tem o inglês, não vai fazer mais inglês, vai para uma oportunidade, segue uma sequência, vê alguma coisa que você goste e vai se qualificando. E vai se qualificando. Entendeu? Show de bola, mas o que a gente quer saber, a parte melhor agora, é que cadê o açaí que nem chegou? Tô chateado. Pediram um delivery aí, né? Eu também tô chateado. Eu ia estar aqui assim, ó. Como assim? Liga pra galera. Não, no próximo vai estar aqui, ó. Próximo mês nós vamos comer açaí todos os episódios também. É isso. Já trago um balde de 10 quilos. É isso. Que isso. Vamos trazer um freezer, vamos colocar uma maquininha aqui pros estudantes. Ó, gente, já pensou fazer intercâmbio, chegar aqui, ter um açaí gostoso, hein? Que delícia. Curiosidade até, esses dias eu tava olhando o açaí, que eu tava conversando com um gringo, eu falei, o açaí que a gente tem hoje aqui, São Paulo, sou de São Paulo também, é aquele mais doce, eles colocam leite condensado. Leite pó. Eu falei, não, lá... Eles comem com peixe. Ele, com peixe? Eu falei, com peixe. Mas calma que nós vamos entrar nessa questão eu quero aí até saber que daqui você é especialista, eu quero essa dúvida. Hoje eu domino o mercado de açaí de cima e embaixo. Pra quem não tá entendendo, gente, vamos apresentar o Rodrigo. Ele tem aqui uma marca de açaí, bem gostosa, por sinal. Foi assim que a gente se conheceu, inclusive, né? Depois que a gente começou com dor no joelho ali no vôlei, porque a gente joga vôlei juntos também, né? Legal. Mas até então era açaí. Eu forneci açaí pra você, né? Na época do Esquina. Exatamente, foi aí que eu conheci ele. E aí, conta pra gente aí, como que foi essa ideia do açaí? Eu sei que tem projetos novos vindo, a gente quer entender um pouquinho aí, como que surgiu aí. Então, fechou o ciclo ali do sponsor, saiu da empresa, viu que já não era mais a sua oportunidade ali, e aí? Sim, na verdade, assim, um passo antes, tá? A gente resolveu fundar a Tropical Brasil, quer dizer... Era o meu irmão e um outro sócio, né? Isso foi em 2015.
Eu tinha recém Legal. saído da empresa, estava trabalhando numa outra empresa. E aí o Ricardo e esse outro sócio resolveram trazer alguma coisa do Brasil e ficou definido que seria o açaí. Porque já existia o açaí aqui Tava e pegando. estava começando a pegar. E o açaí que existia aqui na época não era o açaí que era de casa. Tá. Açaí brasileiro. Tá. Porque eles podem sofrer modificações. Isso é Tem normal. essa Mais questão, né? Que durinho tem essa questão, tem, que vem o açaí... Me explica um pouquinho esse Tem processo aí. Parece que é o açaí... tem o segredo. Parece que vem o açaí puro, é isso? O açaí puro é de um lugar só, eu ouvi falar, tá? Que é de um lugar só, e aí tem as misturas, é isso? Que aí cada um faz a sua marca? É assim, Como o que que é? acontece? Esse é um outro... A gente pode entrar, mas tem uma série de Não, coisas vamos aí. no geral aqui, Mas, tá, bom, galera? Outro dia a gente vem na parte Vai sentir o técnica. segredo da Coca-Cola, né? Basicamente é o seguinte, o Brasil é o único país que tem açaí no mundo. Tá. Pará, né? Pará e região. Pará, Amazonas, Roraima, naquela área lá em Legal. cima. Tá. Por N fatores. Fator 1, clima, muito quente, úmido, o solo, Chove todo dia. né? chove, umidade, etc. E, obviamente, isso é protegido por lei. Então, assim, você não tira o açaí de lá e vai trazer uma Plantar. China para algum outro lugar. Não. Não, porque você imagina que tem milhares e milhares de cooperativas lá que dependem do sustento do açaí. Entendeu? Então não tem plantação, por exemplo, em outros Não, lugares. não. Por esse motivo. Por segundo motivo é que, uma vez que você tira o açaí, o fruto em si, o açaí basicamente é 98% caroço e basicamente 2 milímetros de polpa, que é a pele, tá? Então, assim, todo o creme de açaí vem da pelezinha. O caroço... Nossa, então precisa de muito. Tem. O caroço, eles vendem na região para um outro tipo de produto, ou até mesmo, já viu aqueles colar de... É isso que eu ia falar, na verdade, eu ia coquinho? brincar. Exatamente, o caroço de açaí, entendeu? Então, uma vez que você despolpa, o açaí se oxida em 6 horas. Então, assim, é muito rápido. Então, você não tem como movimentar a carga, Sim. entendeu? Então, assim, lá você pega o açaí, é feito o despulpe, é feito o tratamento, entendeu? Do açaí. E aquela polpa, ela é colocado água, da qual se formam barras de 1 quilo, congeladas. E é o creme... Tudo isso antes de faz 6 horas. Isso, tudo isso antes de 6 horas. É basicamente, eu não sei se vocês já viram, mas as jangadas, você tem aqueles cestos enormes de açaí, né? Inclusive o meu irmão teve tentando subir numa árvore de açaí lá em Belém, não conseguiu, saiu 15 centímetros. Que vai puxando. Eles, basicamente, o local, o que ele faz? Ele amarra o pé com uma coisa Corte. local, ele sobe com uma faca na boca, facão na boca, sobe, coisa de 15 metros de altura, o açaizeiro fica assim, Balançando. ele vai, corta, e depois ele desce, escorrega, ele só vem tirando as bolinhas, como se fosse uma jabuticaba, entendeu? Interessantíssimo. Dali vai para o cesto, do cesto vai para a empresa, que são várias empresas, e o processo começa por ali, entendeu? E aí, obviamente, é feita a barra de 1 quilo. É muito açaí, né? Tem que ter muito açaí, né? O nosso volume é estratosférico. Caraca. Então, ele já pega aqui a barra de 1 quilo, esse é um açaí puro, e a partir desse açaí puro, você coloca o guaraná. Que a cor, ele puro ali, é aquela cor mesmo, roxo, né? Só não tem o sabor que é o... Sabor de terra, aquele lá. Isso é o que o pessoal Tá? fala. Que, voltando naquela parte Que eles que almoçam, né? lá no Belém do Pará e região, peixe. é peixe, então você tem um bowl, bowl né? de açaí, peixe, camarão, Farinha. Já comeu? farinho. Não, eu nunca comi. O meu irmão já esteve lá, Eu queria falou experimentar. que é bem diferente, gostoso. E eu provavelmente, a próxima vez que for pro Brasil, eu devo, na próxima Você ou na nunca outra, foi pra Nunca fui para região? Belém. Mas eu quero ir Precisa, para... já viajou o mundo inteiro. Faltou na lista aí, hein, esse. Exatamente.
Então, o processo começa por ali. Tá. E aí, obviamente, você tem a matéria-prima, você é colocado para Nesse formar o bloco. creme. Uhum. O creme é envasado dentro do pote e o pote é chipado para gente. Entendeu? Entendi. Então, assim, de uma maneira bem resumida. Tem Tá. várias coisas nesse meio, Claro. entendeu? E aí, esse é o processo do seu açaí é feito no Brasil e chega aqui pronto ou você faz aqui? Não, nada é feito aqui por causa de custos de mão de obra. Imagino. Então, é inviável você, por mais um volume grande que tenha, é inviável porque aqui é tudo muito caro. Tá. Entendeu? E como que... Mão de obra. Sim, você traz carga de quanto em quanto tempo? Eu trago aí, basicamente, 3, 4 containers por mês. Por mês. Então, Caramba. a gente começou com um container por ano. Uhum. Hoje já são mais de 65 por ano. E por que você bem. acredita que o açaí caiu no gosto do gringo? Porque a galera aqui gosta muito, né? E no mundo, né? Não é só na Austrália, Muito mas... fácil ver O açaí, ele casou perfeitamente com o estilo australiano. Uhum. Porque o estilo australiano é praia, atividade física, Sim. Coisas saúde, saudáveis, aham. entendeu? Eles gostam Então, muito de sorvete também e lembra, né? Então, por exemplo, você fala assim, pô, tá inverno. Tem dia aí que a gente coloca 4 toneladas para fora, no inverno, No inverno. entendeu? E quais os lugares que mais vendem aqui? Então, Antero mudou, né? Uhum. Queensland. Não, aqui Sydney é o top 1. Tem que estar aqui em Sydney. Sim. Em outros lugares também tem. Mas aqui realmente A coisa acontece. Anteriormente era na praia. Então você pegava ali Northern Beach, É, eu Sim. pensei que você Eastern ia falar. Suburbs. Só que a partir do momento que o Middle East colocou a mão, virou totalmente. Ok. Então, assim, apareceram milhares de shops Aham. no West Sydney, né? Sim. Então, assim, tem cliente fazendo 2 toneladas de semana. Meu É. Deus. Que aí eles pegam na máquina, Sim. eles fazem o swell, aí eles pegam aqueles Nutella, pistache, tá. biscoff, colocam um monte Sim. de De coisa. coisa australiana, né? Que aí já entra, porque o Middle East, ele tem um gosto, vamos falar assim, muito doce, assim como o brasileiro. É verdade. Entendeu? Então, eles colocam um monte de coisa e tá fazendo sucesso, né? Então, É verdade. Você encontra caminhõezinhos, né? Um produto espalhado aí por tudo quanto é lugar de açaí hoje. Então, assim, é surreal o que aconteceu nos últimos, sei lá, 2 anos, né? Então, fez boom. Né? Então, assim, eu, por exemplo, voltando lá para trás, quando começou, eu trabalhava numa empresa e já tinha Tropical Brasil, porque eram 2 sócios, o Ricardo e o outro sócio. O Ricardo cuidava a parte de processos, o outro sócio ainda estava no Brasil, não falava inglês, que teoricamente ele vinha para cá cuidar do mercado brasileiro, e eu. E eu fui convidado, porque ele fala, bom, se tem o meu irmão e esse sócio, fala assim, a gente está, mas eu estou travado numa empresa, você vai estar travado num curso, etc. Quem que vai vender? Aí o Ricardo falou assim, o meu irmão assim, trabalhou em vendas, eu vou chamar ele da uma parte da empresa, e a gente começa aí. Então, durante 3 anos, 2016 até 2019, eu ia na obra, porque eu sempre trabalhei na construção civil, e do lado tinha um café, então eu visitava o café. Tava, já. Na hora, Saía de na hora lá, do intervalo. Aprenda na veia, né? saía da obra, da reunião com o engenheiro aqui, ia visitar o dono do café para falar de açaí que já existia, não era tão difundido, já existia, Sim. obviamente. Sim. Então ia e falava. Então eu comecei assim, pra você ter uma ideia, a gente trouxe, são coisas de Deus, né? Você fala assim, vai filho, vai que vai dar certo. Quando é pra ser, A gente trouxe para fazer estudo de mercado, sei lá, 30 quilos de açaí, chegou aqui, via uma mala, tudo derretido. A gente colocou dentro do congelador para congelar, e uma vez que você derrete o açaí e recongela, ele cristaliza. Então, assim, você não tomava, você comia açaí, cristais de gelo. E aí eu entregava nos clientes e falava, nossa, gostoso. Né? E aí a gente nem imaginava que, do jeito que a gente já estava ofertando ali, não era o açaí, o creme Vocês mesmo. sabiam, né? E aí, quando chegou o creme, porque aí você imagina, ó os perrengues, né? Depois de tudo que passou. Você imagina, chegou um determinado momento que a gente tinha todo o estudo de mercado, já tinha os 3 sócios, tudo que já tinha que fazer, e falou, bom, vamos fazer um investimento de comprar o container ou não vamos? Você vai ter que pagar, a gente vai paga em advance no Brasil, obviamente, porque ninguém vai te vender sem histórico.
tinha 12 meses de validade, só que 2 meses se perdia no mar, no transporte, entendeu? Sim. Ou seja, chegou aqui 10 toneladas de açaí, com 10 meses de validade, com 0 clientes. Aí vou eu, saí desesperado, começar a vender para cima e para baixo, para a gente não perder o açaí. Perdeu o açaí, exatamente. E a gente virou 10 toneladas em menos de 10 meses. Aí foi uma Sheila na esquina, comprava. Você já entrou no passo 2, que já existia, mas era exatamente. Show de bola. Legal. Exatamente. Então, muito assim, legal. Eu quero saber das novidades aí, que tá vindo novidade, né? Porque o pessoal já tá aqui, ó, Sheila, o tempo, tal. Já vamos. Eu quero entender só um pouquinho mais, assim. Eu sei que tá vindo novidade, que não parou pro açaí, que tá vindo coisas legais. Conta pra gente aí. Isso, exatamente. O açaí é o carro-chefe. A gente tem, além do açaí, você tem a pitaia, a manga, o coco. Ai, o pitaia é gostoso, hein? Caramba. E o cupuaçu. Cupuaçu não sou muito fã, não. Mas ou é fã, ou gosta ou não gosta. Não, eu prefiro pitaia. Pitaia é uma delícia. É só Brasil também. Nossa, que delícia. Não, a pitaia é do sul. O cupuaçu sim, só do Brasil. Então, você tem esses 5 que correspondem a grande parte do faturamento da empresa. Só que, recentemente, a gente abriu um braço da empresa chamado Empório Tropical. A Empório Tropical nada mais é que a gente já tinha alguns produtos na parte seca, que é o suco de uva, aquele suco de uva integral. Delícia. É Madeira, não é? Madeira, isso. É do Sul? É do Sul, de Bento Gonçalves. Então, a gente comprava, ela bebe devagarzinho isso aí. Eu trabalhava com vinho no Brasil, né? Eu trabalhava com vinho e suco de uva também. Eu era vendedora lá, São Caetano, Goiás, aquelas adeguinhas, tudo era eu. Eu e os tiozinhos lá, ó. Só brincadeira, ele corta. Mas eu também, eu trabalhava com suco de uva, mas eu trabalhava com do Rio o Pérgola, sabe? O Pérgola também. Então, eu trabalhei uma época com vinho também. Sim. Então, tem isso. Tem o suco de uva, que já existia. Ou a Craft Beer, que é também da Casa Madeira. A granola. Então, é todos esses produtos secos. E aí, a gente teve um highlight do... Bom, a gente tem bastante brasileiro aqui. Já existem empresas que fazem parte de secos, né? E falou, bom, a gente vai começar a entrar no mercado. Tem mercado, né? Tem mercado. Já faz importação. Exatamente. Então, a gente resolveu entrar nesse mercado para agregar para o mercado brasileiro, entendeu? Porque a gente sabe das dificuldades, a gente sabe que tem que colocar em pontos de vendas, etc. Variedades também. E a gente trouxe, então, por exemplo, um dos itens que estava vendendo bastante... A gente tem aqui o palmito, né? Só que o palmito é aquele de latinha. A gente tem o palmito de garrafa. Aquela que você vê que quando tá flutuando ali, você vê que tem molinho. É um palmito vindo do Brasil. E aí, então, a gente resolveu introduzir toda essa parte de farofa, palmito, a canjica. Então, é uma linha que a gente vai começar a expandir e vai começar a trabalhar. Então, o intercambista aqui não vai passar sufoco. Não passa vontade de jeito nenhum. Quer comer um palmitinho, quer, né, uma farofinha, vai rolar. Não só isso, além disso, a gente vai estar trabalhando, por exemplo, com linguiças brasileiras, kit feijoada, salgados brasileiros. Tem projetos grandes que eu não posso falar ainda, porque ainda não está definido. E mais é bombástico. Então, assim... Depois que a gente não recebeu o açaí, né? A gente podia... Tô chateado e agora tem palmito, tem tudo. Eu vou esperar um pouco chegar lá. Vamos lá visitar ele? Brisbane, não, vai chegar lá em casa, eu vou fazer só chegar lá na empresa, só chegar na empresa que tá tudo em ordem. Então, assim, basicamente, então, tem força de vendas, tem pessoal todo indo pra rua. Então, aos pouquinhos, a gente vai... Quantos funcionários vocês estão aqui hoje? Hoje eu tenho funcionário direto, deve estar o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Acho que uns 8 funcionários diretos. Espalhados. Só em Sydney. Só em Sydney. Porque o restante dos estados é através dos nossos business partners, porque eu não tenho condição, eu não tinha condição. Hoje, se acontecer alguma coisa, por exemplo, e se um dos meus distribuidores resolver sair, eu consigo englobar a área e colocar a área de vendas lá. Mas hoje a gente não precisa... um distribuidor, por exemplo, em Queensland, tem um distribuidor lá. Um Queensland que ele faz desde Cairns até Byron Bay, sendo Byron Bay New South Wales, mas é mais próximo, que ele está em Gold. Tenho em Melbourne, em Adelaide, em Perth, em Darwin também. Falando um pouquinho aqui
do mundo corporativo, da parte empresarial, né, de Austrália, a gente sabe o quanto é desafiador empreender na Austrália, né? Olha a quantidade de cabelo branco. Ai não, eu já tô pintando, né? Eu já tô aqui, ó, retocando, porque o negócio não é fácil. Tem muitos desafios aqui para empreender. Eu acredito que o maior é o custo, né? A hora do funcionário aqui é muito cara, né? Para ter um retorno. Falando um pouquinho mais hoje da parte corporativa mesmo, você como gestor, tem muito intercambista que vem e quer uma oportunidade de trabalho. E a gente sabe que no Brasil, você tem um salário mensal ali, CLT, você senta na sua mesa e você desenrola ali, né? Se ficar uma semana ali no computador, no chat, você tem as outras 3 semanas para poder desenrolar naquele mês um projeto ou alguma coisa. Aqui na Austrália não é assim. Cada hora que você paga para o funcionário, ela tem que estar produzindo. Ela tem que ser produzida. Então, assim, dá uma dica para a galera que está chegando aqui na Austrália, você que já passou por essa parte corporativa, agora que você está empreendendo, né? Para as pessoas terem um pouquinho dessa virada, porque na Austrália a coisa é muito rápido, o custo é muito alto e a expectativa dos empreendedores, né, dos gestores, para contratar uma pessoa é também muito alta. Exatamente. Esse é um ponto extremamente importante, voltando para aquele ponto que a gente tinha falado sobre as oportunidades. Para você ter uma ideia, a estrutura que eu tenho hoje era totalmente diferente há 2 anos atrás. Então, hoje, por exemplo, eu só contrato brasileiro. Por quê? Por 2 motivos. Porque, obviamente, 3. O brasileiro sabe o que é um açaí. Segundo, por comunicação. Obviamente, o brasileiro ele tem que falar inglês, porque o meu carro-chefe é vendas. Sim. Então, precisa comunicar, precisa falar inglês. Tá? E eu quero ajudar a minha cultura. Entendeu? Comunidade, né? Se eu, por acaso, não conseguir, eu vou para o mercado. Te digo o porquê disso. Então, eu tenho meninos que começaram comigo há 4 anos atrás, 3 anos e meio atrás, que não tinha nada a ver com vendas, que só tinham força de vontade e vontade de aprender. E hoje essa pessoa ela começou como motorista e hoje ela é um Key Account Manager sponsorado na empresa. Entendeu? Então, assim, infelizmente, o custo de vida aqui é muito alto. Eu tenho que ter, obviamente, um mínimo que eu tenho que pagar para esse funcionário. Então, realmente, não tem uma alternativa a não ser... Tem que ter o resultado, tá? Eu tenho várias pessoas hoje na empresa e elas são medidas de formas diferentes, mas tudo relacionado, obviamente, ao que traz de income para a empresa. Então, por exemplo, eu tenho o Sales Admin. O Sales Admin, ele, teoricamente, ele não está me dando venda, mas ele está tirando hora minha de coisas burocráticas, sendo que eu posso estar verificando fechando uma parceria, fechando container, fechando outro país, etc, etc. Entendeu? Então, o que eu fiz com essa pessoa? Falei, olha, você vai me gerar leads, prospecção, cold calls, reverter para o meu gerente de vendas, que vai passar para o meu time de vendas, para fechar. Fechou, eu te gero bonificação. Legal. Então, aí você consegue. Porque, querendo ou não, a gente sabe que no dia de hoje é isso daqui. Então, se a empresa motivação, cresce... Sempre foi, né? Se a empresa cresce e o faturamento cresce, aquele cara que começou como driver, que hoje é um Key Account Manager, precisamente, ele começou com driver, eu chamei ele e falei assim, Vitor, eu tenho posso pagar 5 horas. Só isso. Então, você vai fazer entrega. Só que eu vou fazer um deal com você. Se você tem X entregas para fazer e você fizer em 1 hora, eu vou te pagar pelas 5. Você pode ir as outras 4 horas ir para praia, fazer o que você quiser. Só que se você pegar essas outras 4 horas e for visitar cliente e me vender, eu te dou 5% de comissão. Então, o que acontece? O cara, calma lá. Opa, lógico. Então, eu pulei de 5 horas, joguei ele para 8 horas, sendo vendas, entrega mais vendas, inchou ele, tirei ele de entrega, coloquei um outro driver no mesmo formato, ele foi 100% entrega, 100% vendas,
Que já vai ser o outro. Que aí, exatamente. Você Você vai vai criar um formando. time. Você vai formando. Vou formando pessoas. Você se viu um pouco nisso, né? Você também É o que, começou... lembra que a gente tinha começado lá atrás? Exatamente Sua escola. isso. É. Então, é a Parabéns. experiência que eu tinha de formar pessoas. Então, hoje, eu não procuro o cara que tem uma carteira fechada. O inglês perfeito. O inglês perfeito. Você pode dar oportunidade. Quer Exatamente. trabalhar? Exatamente. Não teve a oportunidade de regar essas mãos e fazer acontecer. Exatamente. Não tem essa aqui. Exato. Pelo menos comigo sempre foi assim. Aham. E aqui é cheio de oportunidade. É muita, né? É muita Dá pra oportunidade. fazer Agora muita precisa ver o que a pessoa quer. Sim. Mas do meu lado, assim, tudo que eu puder ajudar. E, obviamente, vai ser cobrado para isso, porque é o que é. A gente vai fazer. Vai ter que ter parte 2 esse aqui, porque não tinha muita coisa Mas pra vamos fazer conversar. uma parte 2 Ixi, lá? tem ainda. Vamos fazer lá? vamos. Você Pode, apresenta? Vamos, Vai vamos lá na fazer lá. empresa, a gente faz o mesmo Show. setup na Você empresa, mostra a a gente vê como estrutura, que Vamos é. falar os de produtos. business. Ainda não falei de açaí, não falei do nosso açaí particularmente. Então ele que fez é de um propósito pra outro. gente ir lá. Não, hoje foi a provar história lá o real e açaí. oficial dele. Sim. Né? Aí na outra parte a gente já vai pra parte mais de Business. negócio, tá bom? Ah. Combinado? Tá fechado? Fechadíssimo. Então Boa. tá. Aí vocês comem açaí lá, tá? Eu quero só Sai ver. Eu só vou rolando pelo já. açaí. Mas, Rodrigo, eu tenho uma pergunta de ouro pra você. Você sabe qual que é? Faz a pergunta. Sabe? Ah, brincadeira. Falhou aqui. Olha, põe Vamos aquelas de novo, letrinhas de lá. novo. Qual é Acabou a o programa. Pip, pip. Pergunta de ouro é o seguinte. Intercâmbio é pra todos? Intercâmbio é pra todos. Quer justificar? Ele foi Sim. tão convicto. Não, Você tá intercâmbio- chato disso? Não, assim, intercâmbio, eu acredito que é para todos. Basta você ter vontade. Obviamente, você tem que ter recurso financeiro, porque não é fácil você sair, obviamente, de lá. Bom, entrando nessa parte financeira, realmente você acaba delimitando. Mas uma vez você tem a capacidade financeira, vai para cima que faz o negócio acontecer. Eu jamais, eu imaginava que ia passar um ano aqui, já estão 15. Legal. Entendeu? Então, assim, Você oportunidade. gosta? tem. E aí? No final geral, Não volto assim, pro Brasil mais. né? A oportunidade caiu, assim, pá! A minha vida já enraizou aqui, entendeu? Então, assim, a minha vida já enraizou aqui. A não ser que um dia eu vendo business, entendeu? Não adapta É mais, difícil. Rodrigo, desculpa. Também Só não tá adapta. crescendo. Não adapta mais. Não- Acabou o programa, Não chega. tem como. Ô, gente, prepara pra mim. Tem um drinkzinho ali. Tentei isso assim. Se alguém puder preparar ali pra mim, eu agradeço. Mas enquanto isso, esse aqui vou dar um tempinho pra você pensar. A gente pode até cortar, porque é um pouquinho desafiadora. Mas vamos ver. Você é um cara desenrolado. Vamos lá. Criativo, Não me coloca- de Criativo. vendas. Não me coloca no- vendas, no- marketing. Teve experiência no Exato. marketing. Agora tem tudo, né? Tudo que você pode imaginar. A vida do empreendedor na Austrália é tudo. Agora ele pegou todos aqueles tickets que ele não fez no começo. Vixe, olha, Agora já ele é começou- carregador. Começou a me ele dar é suadeira labor. agora, viu? Não, brincadeira. Se a gente pudesse resumir a sua vida na Austrália num filme. Eu sei, você tem memória boa, vamos lá. Qual seria o filme do Rodrigo na Austrália? Puta merda. Um filme. Tem algum filme de contador de histórias? Porque. Tem. Não Forrest tem. Gump. Eu pensei no Forrest Gump. É bom. Eu pensei no Forrest Então, Gump. então você fala Forrest Gump, você justifica por quê? Combinado? Então nossa produção vai colocar você correndo. Correndo lá, assim, seu- coloca um negocinho de açaí e eu saio correndo. boa, assim, ó. boa, boa. Aí, ó. Não, é o Forrest Gump, porque assim, o que se tem de história. Isso a gente foi o quê? Uma hora e deu meia pra aqui. contar nada, né? Se eu for entrar no detalhe, vai ficar 10 horas aqui. Entendeu? Porque é história atrás de histórias, sendo histórias boas, sendo histórias ruins, sendo histórias que você vai dar risada. Um tem perrengão. um perrengue. Fala um perrengue aí Fala pra um gente perrengão, também. vai, antes de você falar o nome do filme. Tirando os que você já falou. Ele já falou já também falou o nome no do filme, começo. então- Um perrengue, É. que eu passei. Eu fui durante um mês, quando eu saí da empresa, que eu já estava com a residência, e fui e estava em entrevistas para as outras, eu nunca consegui ficar parado em casa. Então eu arranjei com um amigo meu para fazer entrega de frango. Então eu sentei no caminhãozinho e fui lá com um frango, né? Então assim, dentro do meu caminhão tinha um monte de caixa de frango, de tudo, né? E aí o que acontece? A gente acordava 4 horas da manhã, eu ia para Newcastle, fazia de segunda, quarta e sexta. E aí eu ia entregar, eu parava o caminhão lá, abria, era negócio refrigerado, porque tinha que manter o freio, pegava as caixas. Na hora que eu fui pegar a caixa, por exemplo, eu peguei a caixa não por baixo, mas peguei por cima, assim, pelo lado. Na hora que eu peguei e coloquei pro chão, abriu a caixa, foi Ai, frango pra que- todo lado. Que Então, assim, beleza. era mais ou menos 20 quilos de frango espalhado para coxa.
Então, assim, são perrengues que aí depois... Segunda-feira. Aí o que acontece? Você não consegue entregar pro cliente, aí você tem que falar pro cara, e o cara te xinga, e assim vai, entendeu? Então, é algum dos perrengues, não foi o maior. Eu precisaria realmente pra pensar qual foi o maior. O maior, sabe aquele perrengão que você fala assim, meu, que vergonha? Tem aquele, assim, todo mundo tem um perrengão. Mas você não vai falar agora, não. Você vai pensar. E você vai mandar pra gente no podcast @intercambioaustralia.com.au como uma história anônima. Aquela que você fala assim, Sheila, eu não tenho coragem de colocar meu nome nisso aí. Então, inclusive, você que tá assistindo a gente, tem uma história anônima. Sabe aquela que você fala, caraca, eu já soltei a minha lá. Se vocês adivinharem, eu vou ficar com vergonha. Porque a minha é feia. Mas se vocês têm uma história que assim você fala, não tenho mesmo coragem de contar, manda pra gente no podcast @intercambioaustralia que nós vamos, que agora a gente tem agora um canguruzinho lá contando, é bem interessante. Rô, lembra dessa história aí? Manda pra nós. Eu vou puxar, eu preciso Show. ver no... Conto com vocês também pra mandar as histórias. Rô, eu queria falar um monte de coisa. Você não contou aí como que foi o amor com a Andréia, né? Como foi esse casamento aí, né? Eu queria saber um pouquinho mais. Eu já vou chamar ela também. Já fico o convite pra ela vir contar a história dela aqui. Tem muita coisa que a gente devia explorar, mas o tempo aqui tá limitado. A gente vai lá gravar com você lá. A gente vai fazer um tour lá na Tropical. Bora? Pra parte final. Bora. Hoje foi bom, e eu gosto assim, cara. Isso é aula, hein? Eu Aula. gosto. Ixi, tem muita coisa. Eu fui de vendas também, marketing, só aprendendo aqui com você. Eu gosto demais quando o negócio rende e a gente tem um tempo. Mas, ó, eu também queria ter explorado um pouquinho a parte da família, né? O que a família acha, como que tá a saudade, né? Quais que são os pontos, que eu acho que em geral é com tudo, é de todo mundo. A gente sabe que fazer intercâmbio à Austrália é bacana, é muito legal, mas tem seus pontos negativos também. A gente não teve muito tempo, mas a gente explorou bastante coisa legal pra você aqui. E aí eu queria que você pegasse essa taça, que todo mundo pegasse essa taça aqui, representa a sua jornada. Uhum. Porque o que a gente realmente, o que o Álvaro falou aqui, que a gente aprendeu de lição, né, eu tava muito interessada em saber a sua história e agora eu tô mais ainda que eu queria ir pra parte 2. Mas quando a gente tá no Brasil, existem vários desafios, né? E um dos desafios que você enfrentou foi o inglês, né? Por mais que você estava ali com 29 anos, cara, já estava numa empresa bacana, você sabia que um momento ali da sua vida não ia ter muito como avançar ou você ia aceitar algumas outras posições. E o inglês te incomodou, que você falava, eu tô numa empresa multinacional, né? Já tô lidando com pessoas que, né, o suíço, pessoas que já falavam outras línguas. Então, você viu uma oportunidade ali, né? Fora que também você vir para a Austrália antes e dar essa oportunidade de conhecer um novo lugar e criar coragem para voltar, né, para fazer um intercâmbio, foi muito interessante. Então, sim, a gente queria relembrar essa sua jornada, né? E eu acho que a sua história já começa com algo super interessante, que é já sair do Brasil com aquele friozinho na barriga. Sim. Porque, cara, imagina, você tá indo para um país, você fala, beleza, vou 29 anos, vou viver uma vida de intercambista, né? Vou aprender inglês, eu vou pegar minha namorada aqui, vamos curtir. Chega aqui com uma puta responsabilidade. Um cara te esperando numa empresa australiana. A gente não consegue nem fazer uma entrevista no café da esquina. E imagina essa empresa multinacional, o friozinho na barriga que deu, né? Friozinho? Caraca! Eu tremia inteiro, parecia uma vara tremia de cima e embaixo. Mas você não desistiu. Não. Você falou, cara, eu vou lá. Pensei que não ia conseguir. Mas já fui. Tava aqui, né? Não, eu já tinha. Já tinha. Perfeito. Foi lá, teve a experiência da primeira entrevista, teve a experiência da segunda entrevista, que eu imagino que foi a pior, que ali 2 horas e ninguém entendeu nada, um desespero. E aí chama fulano, chama ciclano, você não conseguir se expressar, né? Você saber dominar o assunto e não conseguir falar. Isso é triste, né? Quando você realmente sabe dominar, mas você não consegue expressar por conta da língua. E ali, com certeza, eu acredito que você falou, puxa, já era, né? Foi frustrante, mas vou tirar alguma coisa de lição aqui. E aí, quando menos se espera, recebe um e-mail com uma puta de uma oportunidade aqui na Austrália. Exato. E isso, pra gente, é uma prova que a Austrália realmente é o país das oportunidades, né? De onde menos você espera, acontece. Eu falo pros estudantes, vem de cabeça erguida, né? E tudo que você sabe sobre intercâmbio no Brasil, aqui na Austrália, a gente pode mudar totalmente. Exatamente. Então, eu preciso que você pise aqui. Eu preciso que você vive essa experiência aqui, porque as coisas vão acontecendo e as oportunidades vão... E uma outra coisa, já pro lado de empresário, quando eu contrato, porque todas as pessoas que eu contratei não são pessoas do mercado. E eu falei para elas que hoje são pessoas sponsoradas. Eu falei, olha... eu estou te trazendo para a empresa, eu vou te dar todas as possibilidades, você faz o seu máximo, que
se for o caso, a empresa vai olhar pelo funcionário. Foi o que aconteceu, que nós já estamos para o terceiro sponsor. Show de bola. Entendeu? Rô, outra coisa também que é bem interessante é que em 6 meses, em tempo recordes, você deu o seu nome. Por isso que você recebeu uma oportunidade de sponsor, não é à toa, né? Claro que no começo ele meio perdido, o que eu tô fazendo aqui, mas também não ficou de braço cruzado. Você foi estudar o produto, você foi estudar o mercado, foi dar uma olhada e na oportunidade que você teve foi dar aquela checkmate no cara. Falar, peraí, calma aí, que não é bem assim. Não é porque eu não falo inglês fluente que eu sou um idiota. E, gente, o brasileiro, ele é muito qualificado, né? A gente tem muitos skills, a gente tem faculdade, a gente tem experiência e a gente tem um jeitinho, que é o que você falou. Já tinha tudo aquele jeitinho do mercado, daquele desenrolar, que isso te ajudou, né? Depois o sponsor também como vendedor nas lojas, né? Não deixou a peteca cair. Eu imagino quanto de perrengue, o quanto de desespero, né? Você passou. Mas a gente tá aqui pra realmente celebrar essas suas conquistas, porque foram muitos steps. Foram muitas conquistas durante esse período todo. E aí, com menos de 5 anos, com uma cidadania na Austrália, né? Então, é mérito seu, né? É mérito de tudo que você construiu no Brasil, de carreira, de desenvolver. É mérito de você colocar a sua cara mesmo aqui. Você fala, puta merda, que entrevista em inglês, um perrengaço, mas você tá com a cara ali pra bater. Exatamente. Porque tem gente que tem muito medo, tem receio, não quer tentar. E se o se aconteceu, né? E parabéns. Agora, Muito né, também, obrigado. não só pra Tropical, né? Por essas oportunidades da Tropical também, que tá sendo um sucesso, né? O açaí no Brasil, mas agora também o Empório, tem muita novidade. Eu já quero saber das fofocas, desligar a câmera, eu já quero saber da fofoca que vai vir de coisa boa. Eu falo. Que tudo isso que você conquistou, na verdade, foi pelo seu trabalho no Brasil, que você fez com excelência. Então, a gente acha que não é visto, mas você foi visto lá no Brasil, veio pra cá, por isso que você recebeu essa oportunidade. Porque o rapaz nem estava aqui. Exatamente. Então, ele abriu uma porta porque você foi um excelente profissional no Brasil. Então, a importância de a gente trabalhar bem no Brasil, deixar as portas abertas, né? Isso em qualquer lugar na vida, que realmente uma porta abriu do outro lado do mundo para você. Porque se você fosse um péssimo profissional, tivesse brigado lá no Brasil... Não, e a continuidade aqui também, né? Então, porque os caras também viram aqui que ele tava, né? Sim, não, mas pelo excelente profissional que você é, eu tenho sempre certeza. tentei. Parabéns. Eu sempre tentei, enfim, fazer o melhor que eu podia, né? Então, assim, e graças a Deus, nem nos meus melhores dias eu imaginava tudo que eu vivi aqui, ainda vivo, né? Então, assim, hoje estando do outro lado e pagador de imposto, que não é baixo, enfim, uma série de coisas, podendo ajudar, entendeu? Ajudar pessoas que querem ter um sonho australiano e que eu tô dando essa oportunidade. Entendeu? Verdade. Vamos então, pra lá também, né? Vamos vir dessa aí? Bora. Tô lá em Queensland precisar. Parabéns. Obrigado por ter chamado. E vamos pra parte 2. Vamos pra parte 2. Gente, valeu demais. Até a próxima. Valeu. Vamos tomar esse drink aqui, que esse merece, hein?